é no cilindro 3, ok? Então aqui é a combustão do cilindro 2. O cilindro 4, referência do cilindro 4, aqui eu tenho 720 graus. Então eu tenho o pulso do cilindro 1. Por quê? Veja lá, aqui esse cilindro aqui vai estar o cilindro 1, 2 e 3. Ele vai estar em ponto morto superior, tá certo? Ele está no final de compressão. Esse aqui ele vai dar no ponto morto inferior, ele vai começar o escapamento. Nós fazemos isso com o multímetro, não tem problema algum, ao contrário do que... Deixa eu ir aqui com vocês. Ó, quando a gente diminui o tempo para fazer a avaliação, veja que nós temos aqui, ó, pontos, ok? Então, no momento da aceleração, o módulo está avaliando, o veículo, o motor está em repouso. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Carro e Técnica e Treinamentos Automotivos. Comente se você é nosso aluno, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Se você é nosso seguidor, seja muito bem-vindo também. E para você que está vindo aqui a primeira vez, eu recomendo que você visite o nosso site, o carretecnica.com.br. A descrição está aqui no vídeo, ou melhor, o endereço está aqui na descrição desse vídeo. Você pode ir lá no nosso site, você vai encontrar diversas matérias técnicas, estudo de casos, certo? Dois assuntos que nós trabalhamos, né? Visita lá o nosso site, conhece melhor o nosso trabalho, ok? Então, pessoal, dessa vez nós vamos abordar aqui uma detecção de falha de combustão com transdutores, transdutor de pulso no escapamento, ou conhecido aqui também como, também não é mais conhecido como TVE ou TVE, dependendo de onde você esteja aqui no país. Certo? E também uma falha no sensor de pressão da turbina em um veículo, né? No caso, um Polo, certo? Com injeção GDI. Ok? Então, são dois casos recentes que nós pegamos lá na oficina. No caso da falha de combustão, lá nós vamos mostrar a diferença entre um motor de 4 cilindros e 3 cilindros, para que vocês possam ver a diferença no momento da análise. Então vamos lá. Então, especialmente, mais uma vez, para aqueles que fazem o nosso curso de transdutores, tá certo que nós resolvemos também dedicar, ou melhor, fazer esse vídeo. Então, análise da falha de combustão no motor 3 cilindros, que tem uma diferença importante, né, para um motor de 4 cilindros. Nós vamos mostrar aqui para vocês a diferença a partir de agora. Depois nós vamos vir com o diagnóstico do sensor de pressão da turbina, né? Sensor de pressão do turbo, no Polo 3 cilindros também. Então vamos lá. Bom, então está aí o nosso oscilograma, ok? Então essa referência aqui é no cilindro 3, ok? Então aqui é a combustão do cilindro 2, que dá para ver melhor. Eu aumentei um pouco mais o tempo para 20 milissegundos, né? Então você veja que ele se repete aqui a falha. Esse veículo ele chegou na oficina, certo? Ele vinha de uma outra oficina e essa oficina nos recomendou. Esse veículo ele tinha uma falha de combustão, era registrada a falha de combustão no cilindro 2. Então o mecânico recomendou a troca do sistema de ignição, da bobina e do jogo de velas. O cliente substituiu, mas a falha persistiu. Ele veio para a gente fazer um diagnóstico desse motor. Nós não fizemos só isso, né? Isso foi uma verificação inicial, certo? Que é o foco desse diagnóstico, né? Um diagnóstico preliminar. Depois nós fomos ver o que estava acontecendo e o motor está com a pressão de compressão mais baixa no primeiro cilindro, né? Então veja que já nessa primeira análise, após o escaneamento, certo? A gente conseguiu identificar, certo, que realmente nós tínhamos uma falha de combustão bastante frequente no cilindro 2. Vamos ver aqui como acontece no motor com 4 cilindros. Então aqui é o nosso ambiente do nosso curso, certo? De transdutores. Então, no motor 4 cilindros, só relembrando para alguns, nós temos 2 cilindros pares, né? Que eles estão no momento de ascendência junto e descendência também junto. Então veja que aqui eu tenho a compressão no primeiro cilindro e no quarto cilindro eu tenho o escapamento. Veja que a válvula de escape, válvula de admissão, e aqui válvula de admissão, válvula de escape também, as duas fechadas, porque nós estamos no momento de ascendência, né? No tempo de ascendência. Então esse aqui ele vai estar comprimindo o cilindro 1, ao passo que o cilindro 4 vai estar escapando.
No final da compressão, nós vamos ter o que? Nós vamos ter a centelha que vai saltar, e daí nós vamos ter o tempo motor, né? O tempo vivo, né? O único tempo que o motor gera potência. E o resultado desse processo, né? Desses dois tempos, é esse aqui. Vamos ver aqui na nossa apostila. Então, veja, eu tenho aqui, ó, o cilindro 4, referência do cilindro 4, aqui eu tenho 720 graus. Então, eu tenho o pulso do cilindro 1, porque no momento de compressão do cilindro 4, então aqui a centelha ela salta no final de compressão, não é isso? E, logicamente, o cilindro 4 estava expulsando os gases, então vai gerar o pulso de pressão. Então, nós temos exatamente alinhado aqui, ó. Quando eu tenho o cilindro 4, que a centelha saltou, o cilindro 1 ele chegou no final de escapamento, por isso gera esse pulso. Então é só a gente contar a sequência: 1, 3, 4, 2. Nesse caso aqui nós temos uma falha de combustão no cilindro 4, ok? Agora no motor 3 cilindros, que eu não tenho pares gêmeos, vamos voltar aqui. Veja lá, aqui esse cilindro aqui vai estar o cilindro 1, 2 e 3. Ele vai estar em ponto morto superior, tá certo? E está no final de compressão. Esse aqui ele vai dar no ponto morto inferior, ele vai começar o escapamento, tá certo? Porque se a ordem de queima é 1, 2, 3, nesse caso aqui, então esse aqui terminou de expandir, ele vai subir escapando. E esse aqui terminou de comprimir, ele vai descer expandindo. Esse aqui está no final de admissão e vai começar a compressão. Então veja que ele vai descer, ó. Esse aqui vai começar a descer, esse aqui já está subindo, escapando. Ok? Então veja que o escape aqui, ele começa um pouco depois da queima do primeiro cilindro. O escape do terceiro começa um pouco depois. Vamos voltar aqui. Olha lá. Então desceu expandindo, esse aqui está escapando, certo? Ao passo que o segundo já está subindo, comprimindo. Vamos verificar aí lentamente. Novamente aqui, ó, descendo, expandindo, e aqui está escapando. Terceiro. Ok? Então veja que a centelha ocorre e um pouco depois nós vamos ter o escapamento do cilindro que expandiu anteriormente. Então, voltando aqui para o nosso gráfico, então, pegando como base aquela informação, então aqui nesse caso eu não estou com o cilindro 1, mas estou com o cilindro 3. Quem foi o cilindro que expandiu antes do 3? E por consequência vai escapar. Vai ser o cilindro 2. Lembra que a ordem de ignição é 1, 2, 3. Então, se eu estou com 3 aqui, ó, como referência, então logo na sequência vai vir o escapamento do 2. Afinal de contas, foi ele que expandiu anteriormente, certo? Agora ele sobe escapando. Só que tem essa defasagem aqui. Nós vamos encontrar essa defasagem, coisa que a gente não encontra, né, no caso do motor 4 cilindros. E a subida é igual, tanto do cilindro que está em escapamento, quanto do cilindro que está em compressão. Ok? Então, por isso, nós temos que levar em consideração isso. Nós temos essa defasagem. Então, no momento que eu tive a expansão, o cilindro 3 vai descer, né, gerando tempo motor, e o cilindro 2, que expandiu anteriormente, agora ele vai subir escapando. Então, nós temos aqui exatamente o cilindro 2, ok? Então, aí, na sequência, nós vamos ter o cilindro 3 e o 1, certo? Voltando aqui para o nosso caso real, então eu estou com a referência aqui no cilindro 3, assim como no exemplo lá da Doutorier, a nossa referência, porque lá também é o mesmo veículo. Então eu tenho aqui a referência no cilindro 3, eu tenho o cilindro 2 em falha, ok? Certo? Então, após essa primeira avaliação, como a gente já citou, eu sei que existe um problema no cilindro 2. Agora, a gente não consegue saber qual é a causa específica dessa falha. É aí onde vai entrar o segundo passo do diagnóstico, ou melhor, o terceiro, né? Porque o primeiro foi com o scanner.
A gente vai entrar no terceiro passo para poder identificar a real causa, né, dessa falha nesse cilindro. E aí foi onde nós fomos, na verdade nós instrumentamos o MT Pro e a gente conseguiu fazer de forma precisa, identificar de forma precisa um problema de compressão. Poderíamos usar outras ferramentas, inclusive, em boa parte dos casos, o próprio método tradicional, que é o medidor de pressão de compressão do motor, o físico, né, onde nós utilizamos o relógio, né? Mas, no nosso caso aqui, nós utilizamos o diagnóstico avançado e aí nós tivemos mais precisão ainda. Então, de fato, a causa desse problema aqui, o problema era a pressão de compressão do cilindro. Então, o cliente também reclamava de perda de força, né? A gente avaliou com o scanner a pressão do coletor alto, então todos aqueles indícios. Agora, o que falta muitas vezes é a precisão para dizer exatamente, para poder indicar exatamente onde está a falha, né? Então, com todo esse aparato aí, a gente conseguiu chegar ao diagnóstico e passar para o cliente a real causa do problema. Certo? Então, voltando um pouco aproveitando essa falha e voltando o nosso foco aqui para a interpretação no motor de 3 cilindros, se você precisar, reveja o vídeo onde você vai poder entender o porquê exatamente que nós vamos ter, né, essa defasagem com relação à ignição de referência do cilindro que nós estamos usando e o pulso, né, de escapamento. Então vamos lá para o nosso segundo caso. Mas antes eu quero comunicar para você o nosso combo, ok? Nosso combo injeção eletrônica, injeção PFI mais GDI. O que se trata disso? São os 2 cursos, ok? Onde você vai poder comprar, adquirir esses 2 cursos, ter acesso por 2 anos, sem limite de acesso, o horário que você quiser, estudar esses 2 sistemas, ok? Tanto o nosso curso de injeção eletrônica PFI do básico ao avançado, onde não é só um curso de injeção eletrônica, mas sim de gerenciamento do motor. Nós abordamos também o VVT, o gerenciamento da turbina, coletor variável, entre outros assuntos avançados, e também o sistema GDI. Então deixa eu só te mostrar aqui rapidamente. Então tá aí, Super Combo Injeção Eletrônica, de 770 esses 2 cursos, que já é um curso pelo conteúdo que eles têm, ambos já estão em um excelente valor, os 2 por 770, nós estamos aí com 25% de desconto até o dia 10, ok? Então fica por R$ 577,50, como eu já falei, 2 anos de acesso, injeção GDI PFI, ok? Então aqui na nossa plataforma, aqui o curso online de injeção eletrônica do básico ao avançado, né, nós temos todos esse conteúdo aqui, todos esses módulos. Se você quiser mais informação, entre em contato conosco, aqui na descrição do vídeo também vai estar os nossos contatos para que você possa esclarecer melhor, certo? E o curso de injeção GDI, aqui não é um curso de osciloscópio, certo? Aqui eu só coloquei essa imagem que eu acho muito bacana, né, da tensão, da corrente e do controle do bico injetor GDI, ok? Então, nós temos assuntos sobre sonda lambda de banda larga, sensor AFR, ajuste de curto e longo prazo, gerenciamento diagnóstico do catalisador. Então, nós temos todo o conteúdo para que você possa se tornar um profissional mais capacitado. Então, se você já tem o conhecimento, melhor ainda que você vai poder aperfeiçoar esse conhecimento. Então, mais uma vez, não perca essa oportunidade, aproveite 2 cursos por R$ 577,50. Você ainda pode parcelar se você desejar, então é realmente uma pechincha, 2 anos de acesso. Nosso próximo caso, um Polo TSI 1.0 turbo, ok? Onde esse veículo chegou com a reclamação da lâmpada da injeção acesa, de forma intermitente, muito escalonada, não era frequente, certo? E a seguinte falha, vamos ver lá qual era a falha que estava gravada, o DTC, né? Então o DTC P222700, sensor 1 da pressão do ar, sinal não plausível, passivo e esporádico. É exatamente o que o cliente reclamava, né? Então, vamos para mais informações aqui. Então, aqui nós temos os sensores, porque essa falha ela também remete à pressão barométrica. A pressão barométrica ela pode ser medida pelo sensor MAP, né? Isso desde sempre, ou pelo sensor de pressão da turbina, né? Ou o sensor de pressão do turbo, como o pessoal conhece. Veja que eles têm a mesma configuração. Sensor de temperatura
ali sua alimentação de 5 volts, massa comum para os dois e o sensor MAP com a sua alimentação exclusiva de 5 volts e o sinal de retorno do MAP. Então veja que eles têm as mesmas configurações, agora muda logicamente os valores e procedimento de teste. Aqui enquanto eu tenho na marcha lenta 0,85 volts, tá certo? Aqui na marcha lenta eu vou ter 1,65, certo? Ou ainda com relação à pressão barométrica, o módulo pode fazer uma comparação entre os dois valores para fazer uma aferição de um pelo outro, né? Então, isso vai depender muito do fabricante. O fato é que quando acusa esse tipo de problema, né, quando grava esse tipo de defeito, a gente tem que dar uma atenção aos dois. Então, fizemos o teste no MAP, não encontramos falhas, fomos para o teste do sensor de pressão do tubo, né? Sensor de pressão e temperatura do ar. Então, vamos aqui no nosso vídeo para a gente ver como nós fizemos o procedimento. Então, a primeira coisa, a instrumentação do osciloscópio, a gente faz com massa, não massa na bateria, ok? Mas sim diretamente no próprio sensor, você pode fazer isso tranquilamente. Nós fazemos isso com o multímetro, não tem problema algum, ao contrário do que alguns alunos já vieram me relatar e foi informado que existe problema, não tem problema algum. Nós temos uma precisão, uma qualidade melhor do sinal. Agora, lógico, normalmente quando a gente está fazendo esse tipo de diagnóstico, eu utilizo apenas o canal 1, não vou estar utilizando o osciloscópio para outros tipos de testes, apenas esse componente, ok? Então, o massa no próprio sensor e o positivo, né, pegando o sinal aqui, ou melhor, o probe de sinal instrumentado no sinal, certo? Então, esse é o primeiro passo. E nós fomos lá e fizemos várias acelerações. Veja que nós temos aqui já um pico. Agora, isso, será que é um ruído? Ou será que isso é realmente um problema do sensor? É aí onde está um pequeno e importante detalhe, ok? Então veja aqui, quando nós diminuímos o tempo, nós temos realmente um desvio da tensão, ou melhor, houve uma elevação da tensão, não é só um ruído. Quando é um ruído, eu tenho uma linha reta e o ruído, ok? Não tem essa abertura aqui. Vamos melhorar aqui a visualização. Então, a gente... Pronto, aqui, certo? Vamos lá. Estou com 200 milissegundos, diminuir para 100. Diminuir para 50, 20, 10 milissegundos, 5 milissegundos, ok? Então, realmente, isso aqui se trata de uma falha. Isso nós também podemos ver, esse tipo de falha, também em sensores MAP. E muitas vezes o scanner não vai, ou melhor, o sistema não vai conseguir detectar esse tipo de falha, certo? Essa falha, a gente conseguiu, como vocês podem ver aí, nós demos várias acelerações e nós conseguimos pegar ela com uma certa frequência, certo? Se nós formos aqui adiante, várias acelerações, não fez. Agora, está escondido aqui, exatamente aqui. Mas nós temos 1, 2, 3, na quarta aceleração, nós tivemos aí, uma falha novamente, certo? Então, como não é frequente, a gente entra com o scanner, faz a avaliação através do scanner, faz a leitura do parâmetro e não encontra falha, né? Eu vejo que é uma falha bastante rápida, né? Então, vamos aqui medir qual é a amplitude desse pico aí que acontece, certo? Então, ele chegou a 3,64 volts. Ok? Então, no momento da aceleração, o módulo está avaliando, o motor está em repouso, de repente na aceleração ela dá um pico para 3,64, volta e depois segue a aceleração. Então, é claro que o módulo ele identifica que aquilo não é uma coisa normal. Só que, para ele registrar e identificar aquilo como uma falha, então vai demorar mais, por isso que às vezes passa dias para poder a falha aparecer. Ok? Então tá aí esse diagnóstico com o osciloscópio, o nível de precisão que aumenta, né? Que a gente vai ter em nossas mãos. O melhor que você pode utilizar,
como eu já citei anteriormente, esse tipo de avaliação para vários tipos de sensores. Ok? Recentemente a gente pegou um sensor de temperatura da EGR, ok? De uma Ranger, também com esse tipo de comportamento, né? No momento da aceleração ele dava um pico rápido e voltava. Você pode utilizar para o MAP, como eu já citei, sensores de vários tipos, né, de mais diversas origens, né, em termos de tipo de funcionamento, utilizar o osciloscópio para que você possa aumentar o nível de precisão. Então, só lembrando aqui, não é certo exagero. Realmente, com o osciloscópio você vai aumentar o nível de precisão, e se você quer também entrar nesse mundo do diagnóstico com osciloscópio diagnóstico avançado, nós também temos o nosso treinamento. Mais uma vez, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço com os nossos cursos, se você quiser nos dar o privilégio de estudar conosco, certo? Então, será muito bem-vindo, ok? E lembrando, temos aí a nossa promoção até o dia 10, injeção eletrônica PFI e GDI, ok? Então, R$ 577 para você ter todo esse mundo de conteúdo, onde você vai poder utilizar no seu dia a dia da oficina também, né, o conteúdo, não só estudar, mas também utilizar na hora de precisar relembrar de algum detalhe. Nos nossos cursos nós sempre temos módulos com estudos de caso, então você vai ver problemas da prática, né, que nós passamos, que nós demos suporte a alunos nossos, então vale muito a pena. Tranquilo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhe, deixe seu like, comente aí embaixo, não deixe de comentar, tá certo? O que você achou? Se você já passou por um tipo de situação dessa, tem alguma curiosidade ou dúvida com relação a esses dois casos que nós citamos aqui nesse vídeo. Nós vamos fazer uma matéria no nosso site, ok? Com mais detalhes sobre esse diagnóstico, então visite lá também o nosso site. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo.